Capítulo 11 do livro Anjos de Fogo, de Candace Smithman. Subtítulo: Anjos de Proteção. Neste capítulo, veremos as escrituras relacionadas aos anjos que nos protegem. Nossos anjos da guarda são designados por Deus para fins de proteção. Eles respondem a serafins e querubins. Eles recebem ordens na sala do trono de Deus. Eles também podem realizar fogo conforme necessário. Aqui está uma história de como um anjo da guarda protegeu nossa filha. Subtítulo: O Anjo da Guarda de Alexandria. Era um dia frio na Escócia na véspera de Ano Novo, 31 de dezembro de 2000. Estávamos de férias com a família e hospedados em uma pousada no norte da Escócia. Fomos convidados para uma fogueira à noite. A festa era em frente à nossa casa de fazenda. Além de uma vala profunda que tinha 1,5 metros de profundidade, havia uma pequena cachoeira saindo para o lago. Eu estava preparando as coisas e as crianças para sair para a festa. Meu marido Adam entrou e me pediu para enviar Alex para ele daqui a pouco. Mas eu o ouvi mal e mandei Alex sair naquele momento. Adam foi fazer outras coisas antes de pegá-la. Estava escuro e não havia como uma criança atravessar aquela vala profunda. Não havia luz, exceto a luz da fogueira. Quando Adam voltou para buscar Alexandria, ele disse: "Ok, estou pronto para Alex." Eu disse: "O quê? Já a enviei. Achei que você estivesse lá fora." Ele disse: "Não." E fomos e voltamos por cerca de 30 segundos. Então percebemos: "Espere, onde está Alex?" Adam saiu freneticamente procurando por ela enquanto eu ficava com as outras 2 crianças. Adam perguntou às pessoas por perto da fogueira e elas não a tinham visto. Ele estava tentando não surtar. Quando ele voltou e disse: "Não consigo encontrá-la." Eu não estava calma, como nenhuma mãe estaria. Eu tinha Nick e Samantha, um de 4 anos e um de 2 anos, mas todos saímos novamente para procurar Alexandria. Então, de repente, a Alexandria estava parada ao lado de Alan, toda molhada. Adam disse: querida, oh meu Deus, onde você estava? Onde você estava?" Ela disse: "Esse cara me tirou da água na vala." Adam perguntou quem ele era e ela disse: "Eu não sei." Então perguntamos a todas as pessoas e nenhuma delas encontrou Alex ou a ajudou a sair da água. Ela estava encharcada quando pegamos e disse que caiu na vala com a água, mas agiu como se nada estivesse errado. Ela se sentiu mal porque foi sozinha até a fogueira, porque se achava crescida e poderia fazê-lo, mas não sabia que a vala estava lá. Ela não se machucou. Ela não estava machucada. Nunca conseguimos descobrir quem a resgatou. Deve ter sido um anjo. Este ser angelical apareceu como uma figura humana. Alexandria não descreveu essa pessoa como tendo asas, apenas que a tirou da valeta de água e a colocou em terra firme. Em Hebreus 13:2, a palavra diz: "Não te esqueças de receber estranhos. Anjos de proteção estão ao nosso redor continuamente." Deus designou anjos para nos proteger de todos os tipos de situações perigosas que desconhecemos. Temos nossos anjos da guarda, que são protetores, mas também existem legiões de anjos que são protetores
em todos os tipos de situações. Quando Deus quer que entremos no lugar que Ele preparou para nós, Ele envia anjos para nos proteger e nos levar aos lugares prometidos. Subtítulo: Anjos da guarda de Ló. Quando pensamos em Deus enviando anjos de proteção, não podemos esquecer o encontro que Ló teve com 2 anjos, que entraram em Sodoma, a cidade do mal. Antes que Deus a destruísse, Ló estava à porta da cidade e viu estes 2 anjos que pareciam homens entraram na cidade. Eles não tinham asas ou pareciam ser um corpo espiritual, mas Ló aparentemente os reconheceu como anjos imediatamente. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanha-me à casa de seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam a entrarem na casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Gênesis 19, do 1 ao 4. Quando os homens da cidade vieram violar os anjos e a família de Ló, os anjos os protegeram. Mas os homens lá dentro estenderam a mão e puxaram Ló de volta para dentro da casa e fecharam a porta. Então eles feriram os homens que estavam à porta da casa, jovens e velhos, com cegueira para que eles não pudessem encontrar a porta. Os 2 homens disseram a Ló: Você tem mais alguém aqui, genros, filhos ou filhas? Ou alguém na cidade que pertence a você? Tire-os daqui, porque vamos destruir este lugar. O clamor ao Senhor contra o seu povo é tão grande que ele nos enviou para destruí-lo. Gênesis 19, do 10 ao 13. Os anjos são identificados como homens. São homens especificamente chamados para destruir o mal e proteger Ló e sua família. Ló hesitou muito em deixar a cidade, embora fosse má. Mas, mesmo na obstinação de Ló, os anjos realizaram a vontade de Deus. Os anjos começaram o processo, mas o Senhor encerrou o processo, destruindo totalmente a cidade maligna. O que isso nos diz é que os anjos são mensageiros enviados por Deus e muitas vezes abrirão caminho para que Deus venha e faça o que somente Ele pode fazer. Subtítulo: Anjo da guarda de Daniel. Continuemos a aprender sobre os anjos de proteção e como eles trabalham com aqueles que são considerados justos diante do Senhor. No livro de Daniel, o profeta Daniel, que serviu ao rei Dário, fez vários inimigos políticos que desejavam ver Daniel perder seu poder e favor com o rei. Esses homens enganosos e ciumentos aprovaram um decreto de que ninguém poderia adorar outro Deus além do rei por 30 dias. Este decreto visava prender Daniel por seu compromisso e serviço ao Senhor, mas não importa as agendas mortais de outros. Deus conhece um homem justo. Daniel não adoraria ninguém além de Deus, especialmente um homem, nem mesmo o rei Dário, que era seu amigo. Aqui está
a reação justa de Daniel ao edito. Agora, quando Daniel soube que o decreto havia sido publicado, ele foi para casa em seu quarto, no andar de cima, onde as janelas se abriam para Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, dando graças ao seu Deus, assim como havia feito antes. Então, esses homens foram em grupo e encontraram Daniel orando e pedindo ajuda a Deus. Daniel 6, do 10 ao 11. Esses homens estavam determinados a expor Daniel e trazê-lo ao rei e então manter o rei cativo à sua própria lei. Isso ainda acontece o tempo todo. As pessoas evocam agendas para se elevar e Deus vem para proteger seu povo. Dario foi forçado a jogar Daniel na cova dos leões, mas ele estava torcendo para que Daniel e o Deus de Daniel viesse e o resgatasse. Então o rei deu a ordem e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o salve. Daniel 6,16. O rei tinha autoridade governamental sobre a nação. Quando ele pediu que o Deus de Daniel o resgatasse, vemos as hostes angelicais despachadas para resgatar Daniel. Nem mesmo lemos que Daniel pediu os anjos, mas este rei agiu na autoridade governamental que tinha na nação e acreditou na bondade do Deus de Daniel. E Deus liberou os anjos. Daniel disse ao rei: meu Deus enviou seu anjo e ele fechou a boca dos leões. Eles não me machucaram, porque fui considerado inocente aos seus olhos. Nem eu nunca fiz nada de errado antes de você, Sua Majestade. Daniel 6:22. Então Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões por causa da inocência de Daniel, e também porque Daniel era justo em servir ao seu rei. Acho interessante que os sátrapas e perfeitos acabaram morrendo nas mãos da própria lei que pretendiam matar Daniel. O rei ficou muito feliz e deu ordens para tirar Daniel da cova. E quando Daniel foi retirado da cova, nenhuma ferida foi encontrada nele, porque ele havia confiado em seu Deus. Por ordem do rei, os homens que falsamente acusaram Daniel foram trazidos e lançados na cova dos leões, junto com suas esposas e filhos. E antes que eles chegassem ao chão da cova, os leões os dominaram e esmagaram todos os seus ossos. Daniel 6, do 23 ao 24. Em essência, esses homens que desenvolveram um plano para matar Daniel eram os próprios leões. Eles procuraram matar Daniel com a boca da lei. Quando tentamos matar os outros com nossas línguas, o mal que falamos voltará sobre nós e nos matará. As hostes angelicais foram enviadas para cumprir os propósitos de Deus e matar as forças malignas e mentirosas na cova. Uma vez que os espíritos mentirosos fossem erradicados, o Deus de Daniel poderia governar a terra ao chamado do próprio rei Dário. Daniel confiou em Deus no meio dessa terrível traição e Deus prevaleceu. Quando fortalezas demoníacas são derrotadas pela confissão de homens justos, Deus é entronizado em seu lugar. Você vê isso em governos em todo o mundo. Homens e mulheres justos e orantes revelam os governos demoníacos. A ajuda angelical vem em socorro para derrubar o mal dominante. E então Deus toma seu lugar de direito no governo quando o líder
proclama Deus como rei. Então Deus abençoará o líder terreno com tudo o que ele precisa para cumprir o propósito de Deus na terra. Às vezes, pessoas piedosas parecem ser perseguidas por adorar a Deus. Mas Deus está expondo o mal para removê-los e nomear ou fortalecer um líder piedoso para que o próprio Deus possa governar aquela nação. Vimos líderes governamentais no mundo que foram derrubados por pessoas que se recusaram a continuar permitindo que essas forças do mal permanecessem. É disso que tratam as guerras no reino terrestre. São guerras para que fortalezas demoníacas sejam derrotadas pelos justos e piedosos que oram e permanecem na fé e esperam que seu Deus os liberte. Hostes angelicais vêm e invadem territórios para trazer assistência àqueles que lutam em nome do próprio Deus. Então o demoníaco é derrotado e Deus pode governar as nações. O grande final, clímax dessa história é que agora o rei Dário vê a bondade de Deus e quer adorar o Deus de Daniel. O Deus que Daniel serve é um Deus vivo. O rei Dário então emite uma proclamação ao povo da sua nação. Então o rei Dário escreveu a todas as nações e povos de todas as línguas em toda a terra: que você prospere muito. Eu promungo um decreto que em todas as partes do meu reino as pessoas devem temer e reverenciar o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. Seu reino não será destruído, seu domínio nunca terá fim. Ele resgata e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele resgatou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante o reinado de Dário e o reinado de Ciro, o persa. Daniel 6, do 25 ao 28. Os mensageiros de Deus cumprem suas ordens e vieram em socorro de Daniel, e as impurezas do reino governamental foram expostas. Neste caso, embora eu acredite que o anjo da guarda de Daniel estava presente, acredito que Deus chamou serafins e querubins durante esse tempo, simplesmente porque as questões eram de natureza governamental e exigiam uma maior hierarquia de hostes angelicais para libertar Daniel. Quando oramos por governos e nações, Deus enviará anjos de fogo, porque eles têm maior autoridade para levar o fogo purificador de Deus a uma nação impura. Certa noite, na Igreja Liberdade e Destino, tivemos um encontro com um anjo guerreiro de fogo que entrou e se ajoelhou do lado direito do nosso altar durante o culto. Quando o vi, Deus disse: ore agora pela nação e chame a igreja para orar, para que os votos sejam interrompidos em nossa eleição presidencial de 2020. Essa foi a primeira vez que nossa eleição foi adiada, com um veredito final do presidente não anunciado em 4 de novembro, pois as cédulas não estavam sendo contadas corretamente. Todos nós intercedemos e, quando terminamos de declarar e decretar, o anjo se levantou e saiu pela porta. Nosso trabalho como servos do Senhor estava terminado. No dia seguinte, soubemos oficialmente que alguns estados haviam terminado de contar. Como diz a história, esse foi apenas o começo da fraude na contagem de votos e das questões governamentais. Mas mesmo assim, nós e muitos outros no mundo estávamos orando
enquanto os anjos ajudavam na batalha. Este é um exemplo de uma visita de um anjo de fogo de alto escalão para trazer pureza à nossa nação. Tenho certeza de que esses anjos visitaram muitos intercessores durante esse tempo. Quando se trata de exaltação de falsos deuses sobre o próprio Senhor, serafins e querubins são chamados para trazer fogo do altar e preparar outros anjos para essa luta. Subtítulo: Orações pelas Nações. Aproveitemos agora para orar pelas nações e pelos governos. Senhor, eu te agradeço pelos anjos de fogo que são enviados em nome das nações para matar gigantes demoníacos e realizar a tua vontade nas nações. Estamos na brecha para as nações agora. Eu quero que você levante o nome de sua nação, Brasil. Você pode estar nos Estados Unidos, no Reino Unido, em uma nação europeia, África, norte ou sul-americana ou asiática. Qualquer nação em que você esteja, clame a Deus agora para que os governos corruptos sejam derrubados e fortalezas inimigas que não servir e honrar o único e verdadeiro Deus vivo a ser demolido. Senhor, nós te agradecemos agora por tua misericórdia. Envie seu fogo justo para a terra, trazido pelos anjos ao redor do seu altar de fogo. Que possamos viver para te servir e adorar somente a ti. Deus, usa-me para orar pelas nações. Peço-lhe uma unção sobre minha vida para orar as nações, para que eu possa ajudá-los a trazer sua justiça e justiça para a terra, no fim dos tempos. Obrigada, Pai, por seu Filho Jesus Cristo, que abre o caminho para que sejamos justos nele, justificados nele. Permanecemos na fé agora, para a sua glória global e fogo vindo à terra para nos purificar e nos tornar inteiros. Nós te amamos e te louvamos, Senhor Jesus. Amém.